O começo do livro do Santo Agostinho sobre a vida feliz começa assim: o que seriam as aptidões para a virtude se a procela, que significa uma grande tempestade no mar com um vento intenso, procela significa também no sentido figurado grande tumulto e agitação. E o livro diz assim: o que seriam as aptidões para a virtude se a tempestade pode nos conduzir ao solo da felicidade? E o livro começa: se o curso instaurado pela razão e a própria vontade conduzissem ao porto da filosofia, único ponto através do qual se pode alcançar a região da vida feliz, ó ilustre e grande homem Teodoro, não sei se afirmaria temerariamente que bem poucos seriam os que conseguiriam chegar a esse porto. E também agora, como vemos, são raros e extremamente poucos os que ali alcançam chegar. Ou seja, existe um lugar seguro, existe um lugar tranquilo, um porto, né, considerado um porto. E o que faria chegar nesse porto? Seria o curso instaurado pela razão, ou a inteligência emocional, o raciocínio, o cálculo, a intuição, ou a vontade, né? Seriam essas duas possibilidades que conseguiria nos levar ao porto seguro. Seria ela, né, a vontade ou a razão. De fato, fomos lançados neste mundo por Deus, ou pela natureza, ou pela necessidade, ou por nossa vontade, ou por algum desses fatores, ou por todos reunidos. A questão é muito obscura, muito embora já se tenha começado a esclarecê-la. Ou seja, a gente foi lançado, jogado, a gente veio para o mundo, nasceu, e a gente não sabe exatamente se foi Deus, se foi a nossa vontade, se foi a natureza, se foi a necessidade, ou pode ser todos esses fatores, um único, como Deus, mas também pode ter sido a necessidade, a vontade nossa, será? Não importa, a gente está aqui, a gente foi lançado, a gente foi jogado nesse mundo, a gente veio parar nesse mundo. Aí ele começa: fomos lançados, como disse, como que num mar tempestuoso, sem razão e aleatoriamente. Ou seja, fomos jogados no mundo, e este mundo é um mar tempestuoso, esse mundo não é um lugar calmo, esse mundo é um lugar de desafios, esse mundo é inseguro, é instável, esse mundo é perpassado pelo não ser, atravessado pela falta de significado, pela falta de sentido. Esse mundo é o mundo tempestuoso, segundo Agostinho. Quão poucos saberiam com que empenhar-se, através de que recursos retornar, a não ser que, vez por outra, contra a sua vontade, e na medida em que lutam em direção oposta, alguma procela ou tempestade, vista pelos tolos como adversa, não impelisse violentamente os ignorantes e errantes para a terra imensamente desejada. Ou seja, o que Agostinho está dizendo é que, lançado nesse mundo, jogado nesse mundo, pouquíssimos seriam aqueles que, através da razão, da inteligência ou da vontade, conseguiria achar nesse mundo, ou voltar, né, segundo a tradição agostiniana, voltar para Deus, que seria um lugar seguro, ou ao porto da filosofia, um lugar de instabilidade, de felicidade, de estabilidade e felicidade. Como ir para esse lugar? Pouquíssimos são aqueles que conseguem chegar nesse lugar com inteligência, pelo raciocínio, pela sua própria vontade. A maioria
precisaria de uma tempestade, de um vento impetuoso, de um furacão em alto mar, para fazer esse barco existencial ir para um lugar seguro. O que eu percebo é que no tempo de Agostinho ele já está refletindo sobre o quanto às vezes a felicidade, que a tempestade que achamos que é para o nosso mal, para a nossa desgraça, às vezes a pessoa desavisada, às vezes a pessoa com pouca capacidade, só essa tempestade pode sacudir a vida dela e fazer ela voltar para um lugar tranquilo, para um lugar de paz, para um lugar seguro. Para a maioria das pessoas, não é um bom vento que vai levar ela para o porto seguro. A maioria das pessoas precisam de uma tempestade para ela conseguir se encontrar, para ela voltar para Deus, para ela se achar, para ela se ressignificar, para ela encontrar o melhor sentido. Às vezes a tempestade na sua vida é muito necessária. E sem essa tempestade, você sim estaria destruído, porque você estaria indo para um lugar, para alto mar sem direção, se perdendo. O que eu entendo com esse início do livro de Santo Agostinho, da vida feliz, é que por intermédio da tempestade, muitos se encontram. É por intermédio da tempestade de um vento impetuoso, violento, que muitos que estavam se perdendo acabam se encontrando. Fique com essa reflexão.